1 Tessalonicenses, já nós iremos levantar um clamor pela vida dos irmãos. É triste, mas é uma realidade. Alguns têm se enfraquecido na fé. E a gente que serve a Deus há muitos anos e já viu acontecer e a gente sabe as coisas que acontecem, quanto as pessoas que abandonam a fé. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração. Quando a gente era do mundo, não conhecia a palavra, a gente até vivia no pecado, aprontava, não conhecia a palavra, estava errando, né? E a Bíblia diz que Deus espera a pessoa conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, para poder passar a contar as suas obras, né? As escolhas e atitudes. Não é o caso de um irmão que não veio porque está passando uma luta, está enfermo. Estou falando assim de pessoas que têm saúde, está em casa, de repente, até assistir, não estou falando que é errado, mas até para mim é errado assim, entre o domingo é o dia de culto, quarta-feira e sexta-feira, entre, por exemplo, a partida do futebol do time de preferência dele e um culto, eu sempre priorizei o culto. Tanto é que eu acabei até, nem time eu tenho mais, porque eu não tenho tempo mais para, por exemplo, torcer e acompanhar um campeonato, eu não tenho, né? Perguntar que time você torce, eu torço pelo Santos e o Botafogo, né? Eu sempre brinco com isso. Os santos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e os que botam fogo no cão, aí amém? Mas nós temos que orar, nós não temos que julgar, temos que orar por aqueles que vão se enfraquecendo. E a gente vê que as pessoas, quando se afastam de Deus, o resultado nunca é bom, irmãos. Tem gente que às vezes ele paga, ele fala, não, eu acho que estou sendo enganado pelos pregadores, evangelistas, pastores, eu vou experimentar mesmo, não, eu sirvo a Deus de casa. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Quando a gente para de ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus, fatalmente há um mês, dois, a pessoa já está fraca, porque é bíblico, a fé dela está sem ser alimentada. Fica você um mês sem comer comida sólida, estou falando fisicamente agora. Alguém consegue ficar um mês sem comer? 15 dias sem beber água? Não fica, né? E a nossa alma, ela precisa ser alimentada tanto quanto nós alimentamos o nosso corpo físico. Mais ainda deveria ser alimentada todo dia de manhã com um versículo, com uma oração, com um louvor, com uma palavra, amém? A Bíblia diz que Daniel foi o cara mais influente nos 70 anos do cativeiro babilônico. Tanto no reinado de Nabucodonosor ele influenciou. Beltesazar não quis obedecer, apareceu uma mão na parede que já decretou, ele morreu naquele ano. O neto do Nabucodonosor assume, o tal de Dário ou Dario, que obedecia a direção, a influência de Daniel, ele temia o Deus de Daniel e teve um reinado abençoado e próspero, porque seguiu os conselhos de Daniel, que era um príncipe de Deus naquela terra. Mas isso ele conseguiu até se livrar de uma arena, sei lá, com 30, 40 leões, porque a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, e não era por obrigação, porque ele amava, amém? E ele havia assentado em seu coração, quando chegou naquelas terras, não se contaminar com aquele povo, não se contaminar com os deuses de lá, nem com os costumes e nem com a comida, amém? Comia legumes e frutas, pediu para ser aprovado e testado, e no final de uma faculdade de 3 anos e meio, eles foram achados nas suas respostas 10 vezes mais sábios do que os outros jovens, que também eram nobres, príncipes, porque sobre eles veio o Espírito Santo. E a nota deles, se os outros tirou nota 8, a deles era 80. Eles foram 10 vezes mais excelentes do que a média dos outros jovens de faculdade, porque honraram a Deus. Deus fez o quê? Lhes deu sabedoria, lhes deu o Espírito Santo, e fez com que eles se destacassem em todo o Império Babilônico. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram os 4 caras que marcaram a história do cativeiro, porque decidiram viver ou morrer para a honra e a glória do Senhor. Quando Deus acha isso em seu coração e meu coração, Deus se agrada, e quando Deus se agrada, amém, Ele vai com você até o fim. Quem crê que Deus ainda é fiel e justo para honrar a sua fé, para honrar a sua batalha, a sua labuta, você vai ter vitória. Diga amém, Jesus.
mas eu quero falar essa noite de algo que Deus me deu aqui. Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, é isso que eu falei, capítulo de número 4. Leiamos a partir do verso 13, que diz assim, do verso 13 a seguir diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais o que, igreja? Ignorantes, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm o que, igreja? Que não tem esperança. Quem não tem esperança vive triste e ainda entristece a outros. Ele vai semeando daquilo que ele tem. Ele não tem esperança, é cheio de tristeza, e o apóstolo aqui pelo Espírito Santo diz: olha, cuidado, para que vocês não sejam ignorantes, e acaba caindo neste erro daí, da falta de esperança, e andais tristes e entristecendo os outros. 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, de novo, trazer a vida, ressuscitar, amém? 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Esses que dormem aqui, é os que já estão sepultados, que estão na nossa linguagem mortos, mas morreram no Senhor. Então Deus não chama ele de morto. Deus diz pela Bíblia que eles estão apenas dormindo, porque quem serviu a Deus e dormiu e morreu, para Deus ele não está morto, ele está vivo, vai ser ressuscitado, é só uma questão de tempo. 16, porque o mesmo Senhor, que é Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o que, igreja? Isso é uma palavra que é pouco pregada por aí. Seremos o que, igreja? Arrebatados, tomados por força, por um poder sobrenatural, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, amém? Podei-vos assentar. Querido Espírito Santo, eis-me aqui, ó Deus, dai-me sabedoria. Pai, fala com cada um de nós, e que teu Espírito Santo venha, Senhor, falar e nos alertar, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que tempo é esse que estamos vivendo, e como nós devemos, ó Deus, nos comportar, Senhor, diante de ti, diante da tua palavra, diante do teu Espírito Santo, diante do Rei dos Reis, Cristo Jesus, e diante deste mundo. Qual é, Senhor, a nossa, meu Deus, postura como igreja? Nos ensina, fale conosco essa noite, Senhor, que o nosso coração não esteja triste, Senhor, por aqueles que dormem, por aqueles que estão se desviando, mas que nós possamos estar cheios, Senhor, da tua palavra, cheios da esperança pela volta e a vinda do Senhor Jesus, que há coisas grandes e firmes, que o olho não viu, que o coração não palpitou, que a mente do homem não planejou, que é o que o Senhor tem reservado e preparado para aqueles que te amam. Fala conosco, fica conosco, nos conduz, ó Pai, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, ao rumo, Senhor, ao que o Senhor tem preparado para a tua igreja, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, e as palmas engrandecem o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, como já citei esta noite, Romanos 10, 17, e ouvir pela palavra de Deus. E muitas pessoas, tudo o que se fala muito e se prega muito, gera fé. Por exemplo, eu citei agora há pouco que muitas pessoas, nos últimos anos, lotaram as igrejas aqui em São Paulo e de Brasil afora também, porque foi divulgado em rádio e televisão maciçamente a teologia da prosperidade, que inclusive até certo ponto é bíblica. Deus realmente quer ver a sua igreja e seus filhos prósperos. E quando fala de prosperidade na linguagem
de Deus, que é a palavra, não está falando de dinheiro só, de crescimento financeiro, riqueza monetária, capital. A prosperidade é um estado pleno de Deus para o homem. Essa prosperidade é bíblica, tá? Que Deus quer nos ver plenos do Espírito Santo, cheio de paz, esperança, vida, fé, amor, ser rico de amor, de misericórdia, para perdoar os que nos ferem, amar o próximo, até aquele que não merece, a gente ora por eles, amém? E rico também da moradia, né? Naquela oração que Jacó fez: Senhor, tu me dê moradia, roupa para vestir, né? O suficiente para a vida, comida. Senhor, eu vou fazer o voto, quando eu voltar aqui, vou construir um altar para o Senhor aqui. Fez um voto com Deus, e ele voltou depois de 20 anos muito próspero. Deus, ele ama a prosperidade do justo, amém? Porém, essa teologia foi bastante desacerbada, porque tiraram da Bíblia do que era bíblico, mas, e as igrejas lotaram, abarrotaram, e se falou tanto da prosperidade que despertou a fé em multidões. Tinha igreja aí que num culto de segunda-feira tinha 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, e o tema era só esse: você vai arrebentar este ano, é prosperidade, prosperidade, prosperidade. Os caras falavam de outro assunto, por exemplo. Quando você fala muito, uma igreja, um pastor, uma igreja, os pregadores falam muito, por exemplo, da libertação. Quando a gente prega muito, por isso que a gente tem os temas aqui, até legal que o pastor Caetano, eu acho de Deus assim, que todo mês traz um tema para os louvores, e acaba virando tema de pregação também para a igreja. Como esse mês é gratidão, né? Você fala muito de libertação numa igreja, logo divulga-se a ideia que aqueles palinhos, os irmãos oram, irmãos, e liberta mesmo, demônio cai e tal. E de tanta gente pregar libertação, as igrejas lotaram também, o povo pedindo. Quem é que não queria ficar livre de demônio, de maldições, de praga, de macumbas que fizeram para eles? As igrejas também lotaram por causa desse tema: libertação, quebra de maldições. E foi bom, porque aí o povo veio e deu para a gente evangelizar e pregar a eles a palavra de Deus. Então tudo que se divulga muito gera fé, gera credibilidade. Quando uma igreja fala muito, por exemplo, de santidade, santificai a Deus, irmãos, ter uma vida santa, consagrada, quem congrega ali aprende isso e passa a ter uma vida assim, alinhada com aquilo que ele ouve. Ele gera fé. Meu Deus, é mesmo, a minha vida não está muito consertada, o meu Deus é santo, o Espírito que me abençoa, que quer habitar em mim é santo, eu vou me santificar. E começa, né, consertar a vida, começa a jogar fora aquelas coisas que não agradam a Deus, começa a deixar vícios, palavreados, tem uma postura diferente, né, e passa a experimentar de uma vida nova, uma vida transformada pela palavra e pelo Espírito Santo. E passa, a gente vê o casal, a gente vê uma jovem, a gente vê um jovem, um irmão, tem uma vida diferenciada, era do mundo, falava palavrão, sabe, tinha uma vida errada. Você vê que a vida da pessoa vai purificando, vai limpando, daqui a pouco, não é um santarrão, mas está um cristão, sabe, genuíno, uma mulher de Deus, homem de Deus, dando testemunho, amém? Então tudo que se fala muito, geralmente tudo que se prega muito vai gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então tudo que você fala gera, né, fé. Quando não é pela palavra, as pessoas acreditam, mas isso é chamado de crendices popular. Parece fé. A pessoa fala: mas eu creio lá no meu santinho, eu creio lá no elefante de costa, eu creio na arruda, eu creio no jogar o arroz, eu creio no sal grosso. Ela crê. Isso não é fé, isso é uma crendice popular, amém? Mas não é a fé que Deus espera, a fé gerada pela palavra, amém? Que é a fé que traz salvação, que traz libertação, que traz cura, que traz santificação, que traz, amém? A bênção e as promessas de Deus para a nossa vida. Porém, esse assunto aqui, ele é pouco pregado, e nós precisamos arriscar pregar. E quem está na igreja precisa começar a abrandar o coração e falar assim: eu vou sentar e eu quero aprender, eu quero ouvir o que Deus tem para mim, eu quero que seja feita a vontade de Deus em minha vida. E quando a gente se abre e se achega a Deus e se coloca nessa condição, fala, Senhor, que o teu servo ou a tua serva ouve, o Espírito Santo dá. E a Bíblia tem todos os assuntos. Esse assunto, a volta de Cristo, de vez em quando dá uns picos, alguém fala e depois some de novo.
Porque o povo não quer pensar no fim. O ser humano, ele gosta de pensar no começo, no meio. Quando ele quer pensar no fim, ele quer pensar num fim, quando é um fim vitorioso, glorioso. Ele quer ter um fim de sucesso, um fim assim, sabe, que ele seja renomado. Mas quando está falando da volta de Cristo, pode ver na Bíblia, era um assunto pouco, até na Bíblia, os apóstolos, quem fala? Paulo. Você não encontra Pedro pregando a volta de Cristo só nas epístolas de Pedro, que ele fala um pouco da vinda do Senhor. Você não encontra André, Tiago, os outros apóstolos, que eram mais evangelistas, focaram tanto em evangelizar, em curar enfermo, que não focaram muito em pregar a vinda. E esse Paulo, ele foi muito usado por Deus, de tocar nesse assunto várias vezes, né? Na vinda do Senhor, no grande dia, no triunfo futuro, né? Na vida eterna, na ressurreição, na justificação pela fé. Ele escreve aos Romanos, ele escreve em Hebreus, e ele escreve também, como aqui, aos Tessalonicenses. Ele diz: olha, irmãos, eu quero tratar de um assunto que ele fala da palavra ignorantes, né? Irmãos, lá de Tessalônica, eu quero passar esse assunto para vocês também. E porque Paulo, quando mandava uma carta, ele mandava para todas as igrejas. Porém, tinha carta que era específica para uma das igrejas. E é justo para essa igreja de Tessalônica que diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes com esse assunto, ou ignorem esse assunto. Amém? Antigamente, ignorante era uma pessoa bruta, violenta. Não. Tem um tipo de ignorância que leva a pessoa a ser violenta, mas a verdadeira sentido da palavra ignorante quer dizer aquele que ignora, ou aquilo que é ignorado. Tudo aquilo que a gente ignora torna-se uma coisa que quem ignora torna-se ignorante. E ele diz: olha, não quero que vocês ignorem este assunto. Qual? Que Jesus morreu e ressuscitou, e que prometeu voltar para buscar a sua igreja. E vocês podem dizer: mas muitos crentes, Paulo, entregaram as suas vidas, eram fiéis, fervorosos, e foram comidos por leões na perseguição de Roma, da perseguição aos cristãos. Outros foram decapitados, foram cerrados vivos. E cadê o Senhor? Foram mortos. Ele falou: esses aí não estão mortos não, esses aí estão dormindo. E outros ficaram velhos, esperando a vinda, e ficaram velhos e morreram, foram sepultados. Ele falou: não quero que você seja ignorante. Primeiro, o Senhor vai voltar, e vai voltar fazendo uma festa. Jesus não vai voltar triste para a terra, amém? Porque olhou para a terra e viu uma quantidade pequena de salvos. Durante mais de 2000 anos, a igreja está pregando, o Espírito Santo está regenerando pessoas. Milhares de pessoas já aceitaram a Jesus, milhares de milhares hoje estão lá sepultadas, ficaram velhinhas, morreram, ou por qualquer coisa, estão sepultadas para Deus. Elas só estão dormindo o sono do justo. E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não é só a igreja Miqudash aqui, ou os irmãos que estão vivos em toda a terra hoje servindo, não. Ele vai voltar porque ele tem na palma da sua mão gravado o nome de todos aqueles que entregaram a sua vida a Ele, que aceitaram o seu sacrifício e que passaram a viver uma vida diferente, lavada, remida, aleluia, no seu sangue. Todo aquele que aceitou a Jesus e teve o seu nome escrito no livro da vida, batizou nas águas, perseverou, lutou, fica velho, morreu, foi sepultado, mas para o Senhor Ele vai puxar a lista. Ele fala: eu tenho aqui 10 bilhões de crentes vivos pregando em toda a terra, mas eu tenho aqui 100 bilhões que estão dormindo. Primeiro eu vou despertar os meus filhos que estão dormindo lá na cova, ou no mar, ou na terra. A Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos, porque muitos caíram de avião, muitos morreram nas navegações, outros a família cremou e depois jogou a cinza no mar. Não tem problema, Deus tem o controle da matéria, não é só da alma, da matéria, do pó, do barro, de um corpo que um dia foi formado. De todo crente, ele vai ser ressuscitado. A palavra é arrebatado, mas eles, arrebatados vivos, os que estão mortos vão ser o quê? Ressuscitados. Pastor, mas teve uma mulher crente, ela morreu, e ela tinha uma doença que deu uma gangrena lá nela, ela perdeu os dedos do pé, depois amputaram o seu pé, depois amputaram a sua perna, tadinha, quando ela morreu estava só o tronco e os braços.
ela vai ser ressuscitada perfeita. A Bíblia diz lá em Isaías 32, que lá no céu não vai ter, nem cego, nem coxo, nem manco, nem aleijado e nem imperfeito. Sabe por quê? Não é que Deus não vai salvar quem tinha algum alejo, é que Deus vai ressuscitá-los no corpo original, como Ele fez lá o primeiro Adão, perfeito, com 20 dedos, com 2 olhos, com boca, com 2 orelhas, perfeito, amém? Para ter vida eterna. Tem gente que não crê na ressurreição do corpo físico. E ele diz: não sejam ignorantes a estas coisas. Primeiro, Cristo vai voltar, amém, igreja? E todo aquele que nele crê será ressuscitado. Sabe por que a gente toma Santa? Um dos motivos pelos quais a gente toma Santa Ceia está escrito em João capítulo 6. Jesus mesmo pregando disse: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso quem fez essa promessa não foi apóstolo, foi o próprio Cristo, que hoje está glorificado, ressurreto, sentado num trono de glória. O Pai lhe deu todo o poder nos céus e na terra, e ele prometeu, esse Cristo glorioso disse assim: pode me servir, pode consagrar, pode jejuar, pode ser crente, pode viver diferente, você pode ser motivo de chacota porque você é crente, não tem problema, eu te darei a recompensa. Primeiro, vida eterna, vida abundante, tem um paraíso, uma mansão celestial te esperando, a minha presença, o meu Espírito, as ruas são de ouro e cristais. Mas não é só isso, você me verá como eu sou face a face, habitaremos juntos, você ceia comigo, eu cearei com você para sempre, sem dor. Apocalipse vai dizer no capítulo 21, versículo 4, que lá não haverá pranto e nem dor, porque já as primeiras coisas são passado, o primeiro céu, a primeira terra são passado. Eis que eu vi um novo céu, uma nova terra, tudo se fez novo. Lá não é um paraíso como o do Jardim do Éden, que é corruptível, não. Lá é incorruptível. E viveremos para Ele para sempre, debaixo de graça, de saúde, de paz, de alegria. Lá não há tormento, não tem tribulação, não tem vizinho chato, não tem corrupção, não tem bandido. Lá não tem político mentiroso, sem vergonha, não tem. Lá tem Jesus Cristo reinando, o Pai eterno, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, cuidando dos seus filhos e abençoando, e dia após dia, sem falta nada. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia, Jesus! Oh, glória a Ti, Senhor. Lá não haverá doença, nem câncer, não haverá praga de maldição, não. Vamos estar no jardim de Deus, não é no jardim do Éden, que foi corrompido por uma cobra endemoniada, depois por Eva e por Adão, não, amém? Pela rebeldia do homem, pelo livre-arbítrio mal usado, não. Lá nós vamos ter o quê? Plena consciência de quem é Deus, e de onde nós estamos, de onde fomos tirados, e de quanta multidão de pecados fomos perdoados. Viveremos para Ele para sempre, amém? Então Ele virá buscar a sua igreja. E passou-se uma ideia para o mundo de que o céu é um lugar sem vida, uma nuvem vazia, sem ter o que fazer, de um Deus que não tem criatividade. E criou-se uma ideia de que o inferno é bom, que tem mulher, que tem cerveja, que tem festa todo dia. Quem é que quer ir lá provar isso, para ver se é verdade? Eu não quero. Eu prefiro crer na Bíblia, que o céu de Deus, como poucos homens viram algumas partes por dentro, parece que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. A gente vê Isaías tendo algumas revelações do céu, um pouco. João do Apocalipse teve outras partes reveladas, e teve coisa que o anjo falou: não escreve isso aqui não é para revelar, eu vou guardar como surpresa, em outras palavras, para os meus filhos quando chegar aqui. Se revelar o céu, muita gente vai querer ser crente por interesse, para ir morar lá. E Deus quer que a gente vá morar lá por devoção, por amor. Você ama a Deus, você serve a Deus, não é por interesse. Quando você serve a Deus por amor, Deus vai ter o prazer. A Bíblia diz que Deus ama quem vive, quem faz, quem dá com alegria. Amém? Você vem, a gente chega na igreja, fica triste, falta muitos irmãos. Eu não fico mais triste, um pouquinho só. Mas eu falo assim: Jesus, eu estou aqui. Amém? O senhor pode contar comigo aí que eu estou aqui. O meu galardão eu estou somando. Quem não está semeando, que pode, não vem, não sei que, não vai poder exigir nenhuma colheita lá em cima, concorda? Mas eu estou aqui sim. Chega lá, cada vez que a gente evangeliza alguém, que a gente ora por alguém, que a gente leva uma palavra, que a gente dá um prato de comida, uma cesta básica, que for, a gente está o quê? Somando galardões do céu. Estou salvo, mas o que eu não quero é chegar diante do Senhor lá de mãos
vazias. Eu quero chegar e ter alguma coisinha para apresentar. Falar, Senhor, eu ganhei 2 almas. Amém? Não quero chegar de mãos vazias. Senhor, olha, eu queria ter ganhado 1 milhão de almas. Eu ganhei só 30, 40, mas está aqui. Amém? Preguei a tua palavra para elas. Amém? Então, o Senhor voltará. Primeiramente, Ele vai o quê? Ressuscitar os mortos. Ele vai despertar os que dormem. Pastor, como será? A Bíblia diz que Jesus virá com voz de arcanjo. Eu nunca vi a voz de um arcanjo, mas deve ter uma diferença entre a voz do arcanjo, do querubim, né? A Bíblia fala, olha só, a Bíblia diz que tem um anjo, um querubim, que ele está com uma trombeta na mão, já. Apocalipse revela um anjo que ele está sentado no sol. Será que este ser é poderoso ou não? Imagina um anjo que ele senta no sol tranquilo e o sol não lhe queima. Não é aqui o sol da terra, esse calor, é lá onde está, amém? Em temperatura máxima, ele está sentado sobre o sol com a trombeta. Parece que a última trombeta que vai ser tocada é desse anjo. Vocês acham que ele vai tocar devagarzinho? E aí Jesus desce com o seu exército de anjos para buscar a igreja, e ele usa uma expressão que ele vai descer com alarido. Vocês sabem o que é um alarido? Imagina uma multidão de 100 mil pessoas, não falando baixinho, cantando, pulando, tocando instrumento, fazendo um som, outros tocando trompete, trombone, outros trocando flauta. Ele diz que ele vinha com alarido, com voz de arcanjo, e alarido e a trombeta de Deus. Não é qualquer trombeta, não é nem a trombeta dos anjos. Ele virá com a trombeta de Deus, que deve ter um sonido. Talvez quem vai tocar é o próprio Cristo. Não sei se alguém vai ter alguma, deve ter também. Se não for, ele vai ter algum anjo que vai soprar essa trombeta. E quando essa trombeta for soprada, a Bíblia diz que de oriente a ocidente, aleluia, perceberá, todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Não vai ser uma coisinha, vai ser uma coisa, irmãos, que Deus vai rasgar o céu. Eu não tenho um crente, eu moro no Japão, eu não vi. Vai abrir aquele olhinho apertado e vai ver sim a volta do Cristo. Eu moro bem longe, eu moro lá no Ceará, vai ver a volta do Cristo. Eu moro mais longe, eu moro na Austrália, eu moro na Alemanha, vai ver o globo terrestre. Para Deus é pequenininho. E quando o Filho do Homem descer, vai dar para ver e ouvir o barulho, o som da festa. Quem não é crente deve ficar, imagina um pouquinho, se na hora que começar a tocar essa trombeta, e as outras trombetas, e os outros anjos, os instrumentos celestiais, a orquestra sinfônica celestial, deve ter sons perfeitos que o nosso ouvido nunca ouviu. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho, eu não fui no céu, eu tive um sonho, tem uns 10 anos. Não sei porque Deus me deu, eu tive uns 5 sonhos seguidos do arrebatamento da igreja. Não lembro se era uma época que eu estava jejuando muito, eu estava jejuando pouco, mas eu tive 5 sonhos consecutivos em menos de um ano. 3 falavam do arrebatamento e 2 falavam da vida da igreja. Foi uma época que eu mais me converti a Cristo, foi a época que eu mais me apeguei, foi a época que Deus mais mudou a minha mente pastoral. Mesmo estando no ministério que estava, eu passei a me posicionar diferente. Amém? Lá dentro, porque o temor do Senhor, amém? Entrou em meu coração. Eu falei, Senhor, não é brincadeira não. E Deus mostrou ao pastor Caetano na época, eu até comentei contigo acho que uma vez, era 5 ou 6 pastores daquele ministério que ia sair, e Deus mostrava os motivos, e todos eles saíram pelos motivos que Deus mostrou. Eu entendi que os outros sonhos também eram de Deus. Vai ser um som que todo ouvido em toda a terra vai ouvir, mas não é um som que estoura o ouvido, é que é um som poderoso, é um som espiritual, é um som que as almas vão ouvir, é um som ungido, é um som consagrado. Não é tocado por ímpio, pecador não, é tocado pelos anjos de Deus e por Cristo. Amém? Mas é um som tremendo, é um som maravilhoso, que seu ouvido, ele não enjoa de ouvir, não se cansa e não fere o tímpano. Amém? Você imagina Jesus voltando com alarido
e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O desespero que vai ser para quem estiver no pecado e na impiedade, ver a igreja subindo e o seu corpo pesado ficando e não subindo. Imagina o desespero. Pensa no segundo do arrebatamento. Uma multidão de pessoas subindo leve, sendo tomados por um poder maravilhoso, simplesmente porque permaneceram na fé. Não é porque é melhor do que ninguém, não é porque é mais bonito, porque Deus não faz acepção de pessoa. Vou salvar o mais feio e deixar o mais bonito. Não, é porque aqueles que vivem ligados a Deus automaticamente serão puxados. Quando nós vivemos, porque a igreja prega, tem que viver em comunhão com Deus, tem que viver em comunhão com Deus, temos que viver em santidade. O pecado vem na sua porta todo dia, é verdade, como diz Carlos Alberto, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia o pecado vem, me chama. Ele canta, né? Mas eu escolho Deus, não é assim? Nessa vida do crente tem que escolher Deus mesmo, porque a gente não sabe qual é o dia e nem a hora. Perguntaram para Jesus, que dia vai ser a tua volta? Ele falou assim, olha, esse negócio aí nem posso falar para vocês, porque na verdade o Pai determinou e só Ele sabe. Claro que eu imagino que Jesus até sabe, mas não podia falar, né? Ele estava na condição de homem ainda. Não, fica firme, vai orando, vai jejuando aí, porque eu não vou te contar não. Se eu contar, você vai pecar até lá, vai se converter só no último dia. Então, fica na bênção, fica na unção, amém? Vai buscando, vai consagrando, vai evitando o pecado, vai rejeitando, vai santificando, sua carne vai desejar pecado. A sua carne ela quer, porque a semente, a herança adâmica está em você. Sua carne vai ferver, pegar fogo, seu sangue vai ferver pelo pecado, pelas coisas da carne, amém? Está lá em Gálatas 5, né? 19 itens que são as manifestações da carne, e ali tem 9 manifestações do Espírito. Porém as 9 são mais poderosas. Uma só das 9, se você tiver na sua vida um dom do Espírito Santo, uma manifestação dele, você já está, amém? Garantido ali, o Espírito Santo vai ser o penhor da sua salvação, e você já vê a diferença entre servir a Deus e não servir, e vai valer a pena. Quem lembra do louvor? Você pode servir como o louvor de semana passada, sem compreender o caminho do Senhor, mas fica firme. Eu não entendo, eu sirvo a Deus, eu não compreendo, parece que vai servindo, mas parece que está dando tudo errado. Lá na frente você vai ver que Deus traçou algo maravilhoso e acabou que deu, foi tudo certo. A humanidade sofre porque não espera em Deus, não confia em Deus, não busca em Deus, e corre atrás da bênção. A Bíblia, e ao contrário, a Bíblia diz que a bênção corre atrás de nós. Mas a humanidade ansiosa corre atrás da bênção, que vem nem a bênção, amém? E quando vê, está perdendo o abençoador e as bênçãos de Deus. Então, o Espírito Santo mexeu comigo essa tarde, quando eu estava lendo para pregar, eu pensando em pregar Daniel, desde ontem, pensando em Daniel. Eu vou levar uma palavra quarta-feira lá no Jardim Europa, em Itapecerica, de noite, e eu estou pedindo a Deus uma palavra para levar para também. Estou encucado com o Daniel para levar para lá, mas não confirmava para a igreja. Falei, Senhor, deixa eu orar um pouquinho aqui, confirma uma palavra para hoje à noite. E aí eu fui abrir a Bíblia, fui falar com Deus, o Espírito Santo bateu no peito assim, é isso aqui, amém? Porque eu preciso pensar na vinda de Cristo. O cristão tem que pensar assim, amém? A vinda de Cristo, a volta de Cristo, o temor para não perder, o temor para não perder o dia da sua vida, o temor para a gente não perder a salvação, o temor, amém, de estar pronto para subir, vai nos ajudar, nos evitar pecar contra o Senhor muitas vezes. E isso vai agradar a Deus, e isso vai amontoar brasa sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Isso vai gerar bênçãos, isso vai gerar poder, isso vai gerar unção, isso vai gerar milagre, isso vai gerar comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, nós sentimos amor pelo Senhor, nós sentimos amor pela sua obra. A gente não faz nada por obrigação, a gente faz com alegria, a gente sente amor, sacrifica às vezes e ensaia, ou para evangelizar, o que for, vai fazer visita de noite. Semana passada ficamos 7 noites, né, Patrícia? E teve noite que fomos debaixo de chuva, de um temporal. Terça-feira passada foi um temporal, e a gente ia lá em Interlagos, chegava em casa meia-noite, 1 da manhã, para acordar às 6 da manhã, 5h30, para ir trabalhar. Mas é a obra de Deus. Eu falei, o meu trabalho aqui é luta, aí eu tenho que ir. Mas a obra de Deus não é luta, é a chamada, é a vocação, e é ali que está a minha bênção, é ali que está a minha vitória, é ali que eu ajudo galardão. Meu trabalho eu ajudo dinheiro para pagar a conta, mas o galardão ele vem de quando nós fazemos a obra de Deus, a obra espiritual, amém? Palavra de Deus.
Então não seja ignorante, não só a esse assunto, com relação às coisas espirituais. Não seja ignorante com a sua vida espiritual. Pastor, eu tenho jejuado pouco, então faz um esforço, jejua mais um pouquinho. Pastor, eu tenho orado pouco, faz um esforço, ore mais um pouquinho. Quantas vezes por dia você ora? Não precisa levantar a mão. Pensa, quantas vezes você jejua por mês? Pensa. Quanto mais você fizer, mais espiritual você, mais forte você fica espiritualmente falando, amém? E ainda recebe mais bênçãos, sem contar que você sente mais a presença de Deus. Faz um jejum. E analise e faça uma análise do seu estado físico, emocional e psicológico no final do jejum. Analise a sensação após um jejum, após um sacrifício, após uma consagração, e analise os outros dias que você vive sem essa tal consagração. Ainda que você vive uma consagração, existe uma consagração que a gente tem, que já é, amém, cotidiana. A gente evita o pecado, a gente ora de manhã, a gente serve a Deus, amém. Eu digo, faz uma consagração, uma coisa com propósito, um jejum a mais com propósito, pela salvação de alguém da sua família, pela sua vida espiritual, para Deus te dar talvez um dom, uma revelação. Depois de uma semana, 2, 3, um mês fazendo isso, você para e analisa como foi aquele mês que você mais consagrou. Vai ser incomparável, vai ser diferente dos outros meses. Vai ser diferente dos outros meses, amém? Porque você vai sentir muito mais a presença de Deus em sua vida. Você vai sentir a diferença, a comunhão. Quer ver uma coisa? Você ora todo dia só 3 minutos. Experimenta dobrar e orar 15 minutos. Você ora 3 vezes ao dia, 3 minutos dá 9. Experimenta você orar 10, 15 minutos nas 3 vezes que você orar. Você vai ver que no final do dia você está muito mais fortalecido espiritualmente. Amém? Mas o que acontece, irmãos, geralmente eu já estou quase terminando, mas o que acontece com a pregação? O que acontece? Parece que os problemas da vida, as lutas do dia a dia, está tirando a vida cristã da igreja. Não estou nem falando de quem não é cristão. Muitos cristãos hoje não estão mais tendo aquele costume espiritual, que é o que, irmãos? Orar, jejuar, ler a Bíblia ali, não é só ler assim, parar um pouquinho, meditar e falar, orar, falar, Senhor, eu vou ler um texto agora, Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Faz essa experiência, irmãos, ora um pouquinho e vai lá e abre a sua Bíblia, amém? Vai vir um texto, às vezes no celular tem aquele versículo, até ali Deus vai falar com você, o versículo do dia, vai cair para você um devocional, que vai ser batata, vai ser resposta na sua vida, vai dar direção. Quem já viveu essa experiência? Porque você está ligado, no Espírito você está pedindo, o Espírito Santo não está longe, ele está perto, ele vê que ele vem e traz, ó. E aquilo vai falar com você, aquela palavra vai fortalecer a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quando eu estou lendo, eu estou ouvindo a palavra, sim. Você lê a Bíblia, não tem uma voz que sai do livro, não. Mas o seu pensamento entende, a sua mente, o seu espírito entende a voz que está por trás daquela palavra, e aquilo já alegra. Quem aqui já leu um texto e se alegrou e sentiu muito a presença de Deus por ver a resposta de Deus? Levante a mão assim para Jesus. Quem já teve essa experiência linda? Você foi ler, eu acabei de ler, eu fiquei com o coração tão cheio de paz, que parece que o próprio Deus estava ali falando comigo. Sim, através do Espírito Santo, porque a Bíblia, ela é sagrada, é a palavra de Deus que Ele deixou para nos abençoar, amém? Então Paulo fala aqui, não sejais ignorantes, aos Tessalonicenses 4, a partir do 13, não sejais ignorantes com relação à vinda do Senhor, por quê? Ele virá, o mundo acreditando ou não, Ele virá, servindo a Ele ou não, Ele virá, amém? Estando esperando Ele ou não, Ele virá, como o ladrão que às vezes invade uma casa quando o dono está dormindo sem esperar. Claro que Jesus não é o ladrão, Ele quer só colocar como exemplo que Ele virá de repente, amém? De repente o mundo vai estar distraído e Ele vai chegar, e você vai ouvir o som da trombeta, como diz aqui, o alarido de trombetas e o alarido de Jesus com voz de arcanjo, talvez clamando e chamando a igreja: noiva minha vem, filho meu vem, levanta-te que está caído, desperta, tu que dorme, porque o noivo vem aí, como está lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens. Fique de pé no seu lugar, vamos orar, amém?
Vamos clamar ao Senhor e pedir: Jesus, Espírito Santo, me renove cada dia mais e mais. E que nós, igreja, temos que ler mais isso, pregar mais isso, a vinda de Cristo, para que nós mesmos estejamos mais temerosos, mais apaixonados pela vinda dEle. Imagina se esse mundo essa terra que vai ser destruída, a gente gosta dela, porque tem muita coisa boa nessa terra para se descobrir, para se viver. Lógico que tem. Se é uma terra, Deus fez essa casa chamada terra, e a gente não quer morrer, a gente não quer partir daqui, a gente não quer ir para a glória, porque a gente não conhece lá. Aí você viaja de Brasil afora, de mundo afora, você fala: nossa, que lugar lindo é a terra, né? A gente não quer partir daqui. Agora imagina se você conhecesse o novo céu e a nova terra, amém, que foi citado em Apocalipse aqui, amém, que é perfeito, um lugar onde não tem corrupção, repito, não tem violência, não tem falsidade, não tem mentira, não tem engano, aonde a glória de Deus resplandece, a presença do Espírito Santo inunda a nossa vida, a gente se sente confortado, afagado, abençoado, cuidado por um Pai amoroso, que não deixará faltar nada aos seus filhos. Você conhecesse os céus por dentro, o paraíso que te espera, você ia falar: Senhor, me tira logo dessa terra ruim, dessa terra violenta, cheia de corrupção, de engano, de contendas, de guerras, de violência, de pragas, de doenças. Amém? Então, vamos orar a Deus e pedir que o Senhor nos mantenha focados. Não é ser santarrão, ninguém é santarrão, amém? Mas manter focados na volta de Cristo. Isso vai lhe ajudar a não pecar, mas isso vai nos ajudar a ter o temor no coração e falar: eu quero o que Deus tem para mim. Deus tem o melhor para você e para mim. E quando a gente fala Deus tem o melhor para você, a gente pensa que vai ser nessa terra. Irmãos, Jesus é fiel, Ele vai cuidar de nós. Enquanto estiver aqui, Ele vai dar saúde, vai abrir porta. Eu creio nisso, amém? Tenho 50 anos de idade e Deus nunca me deixou faltar nada. Vim de uma família simples e humilde, pobre, e somos até hoje, porém Deus nunca deixou faltar nada. Sou de uma família de 10 irmãos, de um homem que não tinha um sítio para criar seus filhos. Nunca faltou nada lá em casa, sempre comíamos bem, nunca faltou nada lá em casa, amém? Então, Deus é fiel. Enquanto estiver aqui não vai faltar nada. Mas quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, diz que o que o olho não viu, o que ainda não subiu ao coração do homem, nem passou na mente de ninguém, é o que Deus tem reservado para os seus, para aqueles que o amam. Então não é ser santarrão, não é servir a Deus obrigado, seguir aquelas regras pesadas, não. É você amar a Deus, servir a Ele com amor, com alegria, amém? Servir a Deus com amor e com alegria, e o mais Ele fará. E tenha certeza, naquele grande dia, quando Jesus voltar, Ele quer te arrebatar com os seus anjos, com o seu Espírito Santo, e nos levar para um lugar maravilhoso, aonde o novo céu, a nova terra, aonde as dores passarem, não haverá. Apocalipse 21:4 diz: não haverá nem pranto e nem choro, não haverá ranger de dentes, porque Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Você que sofre nessa vida, tem passado decepções, se agarre, se apegue em Jesus, se agarre e se apegue na palavra. Tudo vai passar, a família vai passar, os amigos vão passar, as coisas que a gente conquista vão ficar aí, mas a palavra de Deus e as promessas de Deus para nós, elas irão permanecer para sempre. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar sobre essa palavra para a nossa vida. Que nós venhamos estar atentos, que nós possamos estar atentos aos sinais aí do mundo, que Jesus falou dos sinais nos últimos tempos. A maioria deles está acontecendo em nossa geração. Então perto está de Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, os seus filhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer esta noite por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua igreja com os teus filhos, ó Deus, louvando, orando, clamando uns pelos outros, orando pelos nossos irmãos, Senhor, aqueles que não vieram hoje, ou porque estão tristes, aqueles que estão doentes, passando por lutas, lutando contra enfermidades, ó Deus, nós oramos por eles sim, e nós clamamos por aqueles que estão tristes, desanimados, sem forças,
para estar, meu Deus, até no culto, sem forças para sair, para evangelizar, sem forças, e já não tem mais aquela alegria de ajudar o próximo, de dar 1 quilo de alimento, de dar, ó Deus, às vezes uma peça de roupa. Pai amado, que o amor venha a ser renovado, Senhor, em cada coração, que sobre a tua igreja, Pai, o teu povo venha a ser renovado, como dizia o profeta Abacuque, ó Deus, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, Pai, por esses dias, que a nossa igreja seja renovada, avivada, os irmãos possam estar atentos e alegres, felizes, coesos, firmados em comunhão, buscando o Senhor, levando a palavra a outros, visitando, orando, repreendendo o mal, expulsando os demônios, fazendo a tua obra, Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja. Meu Deus, todos que aqui estão essa noite, nós unimos a nossa fé agora, Senhor. Cada um que está aqui hoje, ó Deus, e tem suas lutas, tem suas batalhas, mas Tu és um Deus de amor, de refrigério. Tu és um Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Eu creio que cada um que está aqui, Senhor, teve em seu coração o desejo, o sentimento de chegar neste lugar, Senhor, e louvar e orar. Pai, recebe essa noite cada louvor que foi tocado aqui, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos. Igreja, levante as mãos e ore pelo seu parente. Não importa, seu parente pode ser uma pessoa difícil. Levante as mãos, já que estamos na casa de Deus, diante do altar do Senhor. Você tem um parente enfermo, clame a Deus por saúde por ele. Você tem um parente que está desempregado, vamos orar para o Senhor Jesus abençoar, abrir a porta. Você tem um parente que tem vícios, está nas más companhias, clame a Deus, clame, peça, já que estamos aqui, aleluia. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. A palavra do Senhor diz assim: olha, orai sem cessar, clame a Deus. O Senhor diz em Jeremias, repito, 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Aproveita agora, apresente o teu parente, a tua família. Toda família tem dificuldade, toda família tem pessoas que são problemáticas, que são difíceis, mas coloque na mão de Deus agora, peça o Espírito Santo para abraçar essa pessoa. Diga: Senhor, eu creio que se o Senhor entrar nele, essa pessoa vai ser tocada, vai ser quebrantada, vai ser libertada desses preconceitos, ideias erradas, meu Deus, que todo espírito de contenda, de mau entendimento, de confusão, se alguém fez macumba, se alguém fez simpatia, se alguém fez bruxaria contra a minha família, Senhor, eu te peço essa noite, oh meu Deus, me dê libertação dessa situação. Quebra, Senhor, toda a corrente hereditária que talvez veio do meu bisavô, da minha bisavó, do tataravô, talvez passou pelos meus avós, pelos meus pais, e ainda este problema continua na família. É noite que você pode clamar. Já pensou essa noite o Espírito Santo tocar na sua família e quebrar essa corrente do mal, essa corrente de enfermidade, essa corrente de malquerência, essa corrente de confusão, essa corrente de tristeza, essa corrente do inimigo? Eu creio que essa noite Jesus nos trouxe aqui porque Ele te ama, Ele nos ama, e Ele pode tocar assim em nossa vida. Basta querermos e pedir com fé. Senhor da glória, eu creio em nome de Jesus na bênção do meu irmão, da minha irmã, da casa dele. Eu quero clamar também, igreja, por aqueles que não estão aqui essa noite, pela família dos irmãos que faltaram essa noite. Nós somos uma igreja ou não? Se alguém faltou, nós não vamos criticar, nós vamos orar. Se alguém não veio, só Deus e Ele sabe porque. Senhor, visita agora a Heloísa, o Diego. Pai amado, visita agora, Senhor, a casa de cada irmão que não está aqui, Senhor, da Cia Anne. Meu Deus, visita os irmãos que faltaram hoje. Derrama a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Não deixe que o inimigo venha, meu Deus, entrar em seus lares e trazer, Senhor, detrimento, trazer, Senhor, prejuízo, que cai por terra todo mal. Visita a casa do pastor Anderson, de Alano, Claudinho, Aline, Senhor, dá livramento, abençoe e prospera, Pai, cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Entra na minha casa, o sol, dá um sol maior.